Deus abençoe você, que maravilha estarmos juntos com o programa Pra Ser Feliz de hoje. Você sabe que nós temos um encontro mais que marcado todas as terças à noite pela TV Canção Nova, com reprises também nos domingos. Gente, o tema do programa de hoje, eu vou ser sincero para ti. Eu estava estudando para preparar o programa, obviamente, e o tema me fez muito bem, sabe? Um tema que fala com você, que mexe com o seu coração, que te coloca de cabeça para baixo, né? O Espírito Santo tem dessas coisas, ele nos coloca de cabeça para baixo. Ele me fez tão bem que eu cheguei à seguinte conclusão: é impossível não fazer bem para você. É impossível, porque a gente experimenta, né? Eu não sou só um pregador, eu sou alguém que bebe a palavra, digere a palavra para depois partilhar. O tema de hoje é o seguinte: como lidar com os pecados de estimação. Eu gosto desse conceito que o Padre Léo usava muito, o Padre Jonas também. Pecado de estimação é um pet que você acaricia, que você alimenta, que você faz crescer. Às vezes pecados veniais. Isso faz a vida da gente andar tanto para trás, você não tem noção. Tem bênçãos que Deus não realiza, tem graças que Deus não realiza, tem portas que não se abrem na sua história, na minha vida, por causa dos nossos pecados de estimação. Então hoje a gente vai aprender com a palavra de Deus, como lidar com isso, como enfrentar com hombridade, né? De fato, com coragem, que a luta é forte, mas em Deus a gente vence. Derrama o poder do Teu Espírito e vem nos levantar, nos salvar, nos curar nessa noite. Nesse momento, que o Teu Espírito venha sobre nós com efusão, com graça, com verdade. Nós precisamos de Ti. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Boa noite mais uma vez a nossa equipe, os nossos cinegrafistas, Fábio, Valdir, e eu sempre esqueço o nome daquele da direita. Seu nome, filho? André. Renan, isso que eu falei. Renan, bem-vindo. Hoje conosco também a Darlene na produção, toda a nossa equipe aí, lá na suíte também, a gente chamava antigamente, na ilha de edição. Deus abençoe, bem-vindo, bem-vinda. Já anunciei o programa, o tema do programa de hoje. Olha, eu vou falar para ti, fica atento, permanece, porque Deus vai falar ao teu coração. E tem muita coisa que não está andando na sua vida e vai começar a andar. Isso aconteceu comigo, tá? Então a gente, como eu disse, a gente experimenta aqui antes de partilhar com você. Cleuber Neves, como é que você está, meu irmão? Padre, sua bênção. E esse blazer bonito aí? Rapaz, esse blazer aqui... Não, levanta. Quem tá em casa como tem que assim, ver isso. meu Deus? Não, levanta, tem que ver. Olha só. Ô, produção, traz um outro blazer pra mim, que agora o meu ficou feio. Blazer não, isso aqui é uma blusa, né? Parabéns, tá bonito. Você tá bem, meu irmão? E esse crucifixo aí, quem te deu? Não é o que eu te dei, não, né? Ou já tá usando o que eu te dei? Não, esse aqui ainda não. Pô, eu dei um crucifixo pra ti, você tem que vir pro programa. Não, mas eu com usarei. Então tá bom. Pode deixar que eu sempre uso, imagina. Um abração pra Carol e pra Maria Cecília. Maria Cecília, né? Sua Isso. filha lindinha, 3 anos e... 3 anos. 3 anos só, 3 né? anos. Que bom. Faz tempo que você tá aqui. Cada ano eu vou perguntando, né? Nossa, acho quanto tempo você tá comigo aqui tocando? 3 anos. 3 anos. Eu lembro que sempre eu pergunto, cada vez ele vai falando um ano, né? Vem cá, Pádua. Na verdade, quando eu entrei aqui, quando eu entrei para trabalhar mesmo assim, definitivo, Sim. quando eu pisei ali no prédio, eu encontrei com ele às 8 da manhã. Às 8 da manhã. Olha só. Eu falei assim, padre, eu tenho que fazer... Eu lembro, é verdade. Eu falei assim, padre, eu tenho que fazer uma entrevista. Ele, você pode tocar no meu programa? Eu falei, mas padre, eu tenho que fazer uma entrevista. Mas você pode tocar no meu programa? Padre, eu tô atrasado. Não. Responde. Fala o que você quer. Você pode tocar no meu programa? Que eu resolvo. Eu falei, posso. Eu falei, então, vamos lá. Aí... É verdade, eu lembro. Eu era o diretor da televisão na época. Obrigado. Na época eu resolvia mesmo. Tudo bem, Pádua? Bem-vindo, meu irmão. Obrigado. Presente ter você aqui, viu? Eu que agradeço. Gente, o Pádua, o operário da última hora, foi chamado aqui para nos ajudar e veio, né? Vocês viram que vozinha feia, né? Tadinho, né, gente? Vamos rezar por ele. Parabéns, voz linda. E de quem que é essa música que você cantou? É sua? Essa música Ficou mais bonita na voz dele, Nossa né? senhora. Você viu? linda. Eu tava agradecendo, né, por esse presente que é essa canção. Tenho certeza que fala muito ao coração de muitas pessoas. Como falou no meu hoje, né? Ana Maria, Pádua, essa música aqui você precisa pegar para cantar. Já falou comigo. Que bom, filho. Fico feliz. Bênção, viu, padre? Obrigado. Fico feliz. Esse sotaque vocês já perceberam. Você é de Pernambuco, mas mora aqui também em Cachoeira agora, né? Estou morando em Cachoeira. Também é missionário, viaja pregando, cantando. Tenho trabalho, né, as minhas músicas estão nas plataformas digitais. Como encontrar suas músicas? E fala o nome pelo menos de 2 aí pra gente conhecer. Então, eu lancei esse ano já a canção Até Sermos Um e Apaixonado pelo Filho de Maria. Isso. E
Spotify, YouTube, tem YouTube também, vídeo? Também. Vídeo não, padre. Tô devendo vídeo. Vai ter que fazer o vídeo. Hoje em dia, eu lancei umas coisas um tempo atrás só com o áudio, a galera pegou no meu pé. Sim. Viu? Ó, eu sei que é tudo improvisado, mas faz pelo menos a capela, o refrão de uma aí pra gente conhecer, que eu acho que o Kleber não ouviu, não vai dar pra ele tirar. A minha. Sua, essa, uma das que você falou. Não há outro Deus incomparável, do início ao fim tu és inigualável, estabelece o teu governo aqui, estabelece o teu governo em mim, ó Rei dos Reis. Uau, já convenceu, rapaz, já convenceu. Essa Como que é o nome dessa? Não tá não nas minhas, acredito. mas essa música é minha. Sim. É porque eu fui Quem gravou? funcionário da comunidade católica Cairóis. Sim. Aí todas as músicas estão lá. Como é o nome dela? O nome dessa música é Poder. Poder, procura Kairos, então. Cairóis, comunidade Cairóis, mas tem também o meu trabalho solo, né? Pádua Júnior, você procura. Pádua Júnior, tá, Pádua gente? Júnior. Pádua, aliás. Isso. O nome do cara é Antônio Pádua. Antônio de Pois é. Pádua. Será que tem moral com Santo Antônio ou não? Você acha que as músicas vêm abençoadas ou não? Não, essa música, meu amigo. E a gente sabe, né? Apesar da tradição aí do popular dizer que é só casamenteiro, a gente sabe que Santo Antônio foi um grande pregador, um grande anunciador da palavra. Então tem intercessor forte, viu? Deus abençoe. Mas você sabe que eu também peguei uma beirinha, que Santo Antônio é dia 13 e eu nasci dia 15 de junho. Claro, não é o dia 13, mas tinha ali nas oitavas da festa dele, ele também colocou a mão. Inclusive, comemoramos o aniversário juntos, hein? Verdade, verdade. Foi maravilhoso, Kleber. Estávamos lá em Vitória da Conquista. Um abraço. Beijo querido para esse povo da Bahia. Que povo querido. Povo do Nordeste, olha, Pádua, você é de lá, mas eu digo para você, é maravilhoso. Eu fui lançar o DVD lá, nós fizemos um show, né, uma apresentação. Sim. E o nordestino, ele não sabendo cantar a música, ele não conhecendo, ele canta. É uma coisa incrível. Lá na minha terra, com todo respeito ao povo do Sul, que eu amo muito, meu povo querido, ia demorar, assim, acho que uns 3 shows do povo cantar. Lá, sem conhecer, eles cantam, eles vêm uma vontade. O povo canta em latim sem saber. Eu já ouvi falar isso. Show. Eu já ouvi falar um padre amigo que inclusive morou em Caruaru. Ele me disse isso mesmo, que é a vontade de participar, né? Muito bonito. Então um abraço aí à galera de Vitória da Conquista e de todo o nosso Nordeste maravilhoso. Gente, vamos lá. Romanos, capítulo 6, do 12 ao 14. Desculpa, gente, Romanos 6, do 12 ao 14. Eu gosto demais dessa passagem. Olha, eu digo para ti, a carta de São Paulo aos Romanos, do ponto de vista teológico, é de uma profundidade, gente. Sob toda a sistematização da teologia da graça católica está fundamentada em Romanos e em Santo Agostinho. É lindo, lindo, lindo. Mas vamos ler aqui. 12 ao 14, capítulo 6. Que o pecado não reine mais em vosso corpo mortal, levando-vos a obedecer às suas paixões. Não ofereçais mais vossos membros ao pecado como armas da injustiça. Pelo contrário, oferecei-vos a Deus como pessoas que passaram da morte à vida, e ponde vossos membros a serviço de Deus como armas da justiça. De fato, o pecado não vos dominará, visto que não estáis sob a lei, mas sob a graça. Olha só, que o pecado não reine mais sobre o vosso corpos mortais, levando-vos a obedecer suas paixões. Não ofereçais os vossos membros ao pecado como armas da injustiça. Oferecei-vos a Deus como pessoas que passaram da morte para a vida. Colocai os vossos membros a serviço da justiça, assim o pecado não vos dominará. Então, Deus está sendo claro através do apóstolo Paulo aqui, que é preciso que nós não ofereçamos, filho, filha, os nossos membros, a nossa aptidão, a nossa capacidade humana, volitiva, emocional, psíquica, física, ao pecado, como servos do pecado. É preciso que nós combatamos o pecado. E combatamos todo e qualquer pecado. Claro, o pecado mortal, obviamente, porque o pecado mortal, ele te tira a salvação. Mas quando você deixa o pecado mortal, você está salvo, mas você não está santo. A santidade é uma construção. Como Santa Teresa d'Ávila falava das moradas do castelo interior, as moradas da alma, né? É degrau por degrau, é morada por morada. E você sabe que depois dessa primeira conversão, que todos nós precisamos ter, que é o abandono do pecado mortal, matava, não mato mais,
Roubava, não roubo mais. Era adúltero, não sou mais. Usava droga, não uso mais. Roubava, era estelionatário, desviava de recurso público, não faço mais. Isso é muito bom, claro, é maravilhoso. Todavia, para você crescer na sua espiritualidade, para você de fato conquistar tudo que Deus tem preparado para você, você e eu, amado, amada, precisamos também aprender que a gente tem que combater o pecado venial também. Porque veja bem, tudo bem, eu cortei uma corrente que me prendia, mas se uma pequena linha indiana de pesca, que não é tão difícil de romper, né? Esses marmanjões que estão aqui no estúdio, aqui, os cinegrafistas, eles rompem uma linha indiana. Ela é fina, não é? Mas se ela for passada 300 vezes sobre você, amarrando você, fica mais forte que uma corrente, gente. Então o pecadinho, ele se torna também pecadão, ele se torna corrente, você está entendendo? Então a gente tem que entender que muitas promessas de Deus não acontecem na nossa vida. Escreve o que eu estou falando. Muitos dons do Espírito Santo não fluem mais, muita unção não vem, por causa de pecados que nós cultivamos e que nós, entenda bem a metáfora, acariciamos como um pet, como um animalzinho de estimação. Porque o que é um pet, né? Eu gosto de cachorro, por exemplo. Eu tinha um cachorro, mas eu nunca fui de ter muito cachorro pequeno. Tinha cachorro grande. Mas o grande veio o pequeno, né? E o pet, o que você faz? Você acaricia, né? Você dá comida, você brinca, você faz ele crescer. Por quê? Porque ele é importante para você, né? Tem gente que tem um relacionamento equilibrado, bonito com os animais. E tem gente que tem relacionamento até de transferência de figuras humanas para os animais. Mas enfim, o conceito do pet, do animal de estimação, você entendeu? É algo que você acaricia, que você nutre para crescer. E tem muita gente que tem pecados de estimação. Sabe aquele pecadinho? Olha, eu até vou à igreja, eu até canto, eu até prego, mas eu tenho aquele vício de mentir, aquele vício de falar mal das pessoas, aquele vício de acessar conteúdos impuros, aquele vício da impureza, da mentira, da soberba. Eu não sou humilde, eu me julgo superior às pessoas, eu julgo todo mundo. Esses pecados, entenda bem, eles impedem os dons do Espírito Santo de fluir em você. Por exemplo, você já foi em alguma barragem? Acho que essa metáfora é muito interessante aqui. Se você vai numa barragem, você vai ver que tem muita água ali. Só que a água está represada, é uma potência violenta, mas está por trás da barragem. Se fossem abertas as comportas, né, daquela barragem, a água fluiria. Então, muitos dons do Espírito Santo, filho, filha, não fluem nas nossas vidas por causa dos pecados de estimação. Por quê? Porque Deus, ele derrama a graça, a unção, à medida que você se entrega. Ou seja, à medida que você vai tirando a sujeira do corpo, ele vai te dando vestes novas. Ele vai te dando, confiando coisas novas. Talvez hoje na sua vida você olhe e veja que tem muita gente melhor que você. Vou usar a metáfora de nós que estamos aqui, né? Gente que canta melhor que o Pádua, que prega melhor que eu, que toca melhor que o Cleuber. Mas talvez essas pessoas não estão tão adiantadas nas bênçãos, nas graças de Deus. Por quê? Porque faltou essa honestidade na luta fina contra os pecados veniais, contra os pecados de estimação. E às vezes você até olha para outras pessoas e fala, eu sou melhor que aquela pessoa. No talento você pode ser, no dom você pode ser, mas na integridade não. E se você não for na integridade, Deus vai abençoar aquele que faz metade do que você faz e vai fazer ele crescer 50 vezes mais e você não. Aí ele está te punindo? Não, não está punindo, é uma lógica espiritual da graça. Os dons do Espírito não fluem por causa desses pecadinhos que eu vou cultivando como hábito diário, como escovar o dente, é como tomar o banho, é como, sabe, tomar café. A gente cultiva como hábito diário. E muitas vezes a gente vai criando desculpinhas para acreditar que o pecado não faz nenhum mal, que a gente não precisa mudar de vida, que Deus nos aceita assim mesmo. Balela. Não, é preciso combater todos os pecados. Sabe, tem muita gente, me perdoe, que vai passar quase a eternidade no purgatório por apego a pecadinhos. Pessoas boas, mas que têm o vício de falar mal das pessoas, de julgar, por exemplo.
Olha, eu acho tão preocupante quando numa roda de cristãos se torna comum a fofoca, se torna comum sentar todo mundo para falar mal de alguém, sabe? Para depreciar alguém. Tem algum problema, não pode. Quando a gente vai internalizando a malícia como um jeito de ser, tá errado, gente, não dá. É preciso combater, sabe? É preciso combater. E esses dias eu li algo fantástico. Você sabe que tem aquele livro, que é um livro de cabeceira, né, de todo católico, de todo cristão deveria ser, A Imitação de Cristo, né, de Thomas de Kempis. Tem várias maneiras de pronunciar o sobrenome dele. E nesse livro, certa vez, numa sessão na qual ele está falando sobre a perfeição, né, o caminho de perfeição, ele diz o seguinte, que nós deveríamos ser mais estratégicos no nosso combate. A Imitação de Cristo diz que se nós escolhêssemos um pecado venial, um pecado de estimação para combater dentro de um ano, em cada ano, nós faríamos muito progresso espiritual. Muito. Por exemplo, você tem o hábito de mentir. Escreve lá um papelzinho, cola lá no espelho do seu banheiro. Se o espelho do teu banheiro outras pessoas usam, escreve em inglês, sei lá, outra língua. Digita lá no Google para que você saiba o que quer dizer. Guerra, 1 ano sem mentira. Escreve lá. E escreve o dia de hoje, a data de hoje. E cada dia você vai se lembrar disso. 1 ano. Eu vou dizer para você, vai ser difícil. Vai cair, você vai acabar, se você tem esse hábito, esse vício, um momento ou outro você vai mentir. Um momento ou outro você vai dizer uma inverdade. Mas lá para o 6º mês, 5º mês, você já vai estar internalizando. Por quê? Porque o seu foco está nisso, né? O foco espiritual está no combate daquele pecado, daquela minúcia. E a Imitação de Cristo diz que depois desse ano, você vai fazer um grande progresso espiritual. E não só isso. Porque é assim, a lógica da espiritualidade é fantástica. Você nunca combate um mal sem fazer crescer um bem. Ou seja, à medida que você por 1 ano combate a mentira, você vai desenvolver outras virtudes sem perceber. Você vai se tornar uma pessoa mais honesta, você vai se tornar uma pessoa mais íntegra, você vai se tornar uma pessoa mais verdadeira, mais inteira. Tudo bem, padre, consegui. Nesse ano combati a mentira. Aí no próximo ano, você vai combater a mania de ter olhares impuros, de demorar o seu olhar onde não deve, seja na internet, seja na convivência com as pessoas. Então naquele ano você vai, mas escreva, torne isso visual, tá? Escreva no seu celular, talvez, sabe, a capa de entrada do celular, ó, a minha capa de entrada aqui, sei lá como é que fala isso, é Jesus, não sei se dá para ver daí, é o coração de Jesus, né? Acho que não dá para ver não, né? Tô vendo ali no retorno, mas enfim, você pode escrever, olha aqui, ó, não sei se dá para ver se você vê Cristo aí, o meu é Jesus, mas você poderia escrever aqui, 1 ano sem mentira e colocar no seu celular, escrever lá no banheiro do espelho do banheiro do seu quarto, se tiver banheiro, ou lá na cabeceira da sua cama, 1 ano sem mentira, 1 ano sem olhar impuro. E durante esse ano você vai focar. Padre, 1 ano é muito tempo, então faz 3 meses. Mas olha, esse livro, gente, A Imitação de Cristo, tem santificado gerações, tá? É um livro muito importante. Então olha que conselho precioso. Vencer essas minúcias, sabe? Vencer. E eu digo para você, esse tipo de coisa é preciso combater. Combater com, vou usar a metáfora, não estou querendo discriminar a mulher, mas a metáfora é pegando a raiz etimológica mesmo, né? Combater com hombridade, quer dizer assim, com aquele virtus, né, que era atribuído à masculinidade, é atribuído à masculinidade, mas sobretudo nos escritores clássicos, né, é atribuída à masculinidade. Então, é preciso combater, sabe? E o pecado venial, o pecado de estimação, às vezes ele vai ser pior que um pecado mortal para você vencer, sabia? Por quê? Porque veja bem, às vezes o pecado mortal, ele tem outras raízes, ele é de momento, ele é uma coisa que você fez, mas o teu coração está acusando, você não está feliz. Agora o venial, ele é como o bambu. Sabe qual é a diferença entre a grama e o bambu? A principal diferença é que a grama, se você puxar, você tira de uma vez, você arranca de uma vez, porque a raiz é rasa. O bambu, você tem que cavar do lado com muito jeitinho, tá? Porque a raiz é profunda, senão não sai. Senão você arranca o toco do bambu, mas a raiz fica lá. E o pecado de estimação, ele muitas vezes é um bambu.
E às vezes até um pecado mortal, ele está até como uma grama, porque eu disse, ele é circunstancial. Eu estou triste naquilo, eu sei que eu estou muito errado, Padre. Então uma hora eu vou sair, chutar o balde, porque eu não aguento mais essa vida. Mas o de estimação, ele é um bambu, está raiz profunda, sabe? Então você tem que arrancar essa raiz, mas com paciência, porque eu digo para você, a luta vai ser árdua. Você não vai vencer de uma hora para outra, não vai ser na primeira semana, talvez não vai ser no primeiro mês, talvez não vai ser no segundo mês. Mas é preciso querer lutar, gente. Os santos são aqueles que lutam, aqueles que querem lutar. Quem não quer lutar, quem não se dispõe a lutar, sabe, não vai se tornar santo. Então tem as etapas, você tem que decidir a combater. Você tem que ter estratégia espiritual, você tem que confessar esse pecado, você tem que ter consciência de que ele não é uma coisa boa, sabe? Você tem que querer mudar de atitude, você tem que se esforçar. E às vezes, em alguns casos, você tem que buscar ajuda, apoio, uma direção espiritual, alguém para conversar, ler um livro de um santo, um doutor da igreja. Nem sempre vai ser fisicamente, né, uma ajuda espiritual. Mas leia lá um Santo Afonso Maria de Ligório, leia lá esses mestres de espiritualidade, né? Eu amo os mestres da espiritualidade ali do medievo, né? Século XIV até o século XVI, XVII. Uma Teresa d'Ávila, Catarina de Sena, você pega Bernardo de Claraval, Santo Afonso Maria de Ligório, São Francisco de Sales. Pô, tem muita coisa, vai ler, vai buscar ajuda. E também, né, não desanimar quando cair. E buscar sempre crescer na intimidade com Deus, porque sem oração, sem a graça de Deus, a gente não consegue. A gente precisa da graça de Deus. Claro, o padre fala que a gente precisa lutar e se esforçar, óbvio, mas a maior parte não é sua. É a graça que vem sobre você, mas você precisa se dispor, você precisa entrar na luta, meu irmão, senão não dá, né? Minha irmã, tá certo? Vamos cantar um pouquinho. Segundo bloco, o padre está aqui. Facebook, WhatsApp, Instagram. Estou aqui para responder sua mensagem. Manda para o padre, que aqui é o programa feito para ti. É direção espiritual. Eu vou estar muito feliz de poder orientar o teu coração. Vamos cantar.
Hoje é a primeira vez que assisto o seu programa, mas já faço a quaresma com o Senhor há 2 anos e o terço. Só bênçãos eu tenho alcançado. Ainda rezo por uma intenção pelo meu filho Mateus. Deus sabe o que busco. Muito obrigada por nos dar a palavra que nos ajuda a enfrentar muita coisa que a gente por si só não aguentaria. Eu cuidei da minha sogra por 4 anos e 4 meses. Foi muito difícil, mas foi uma missão que Deus me deu para me transformar. Foi o Cledimar, lá de Nova Lima, Minas Gerais. Olha que bonito. Eu jurava, não sei se é talvez pretensão, jurava que era uma senhora, uma mulher. Ele cuidou da sogra, que bonito, né? Isso. Uau, muito bom. Deus abençoe. Pode trazer mais, filho. Tem mais aí, né? Mais aqui, Padre. Ótimo. Boa noite, Padre Adriano. Venho dar início a um testemunho. Há mais de 1 ano venho realizando terapias para me livrar da síndrome do pânico. Ainda estou em processo, porém agora bem alimentada com a leitura de seus livros. Estou finalizando mais um e logo, logo vou retornar aqui e dizer: eu consegui viajar e não passar mal. Eu creio. Que bênção. Louvado seja Deus. Glória a Deus. Mais um, filho, por gentileza. Boa noite, Padre. Minha mãe me pediu para ver esse programa. É uma mulher que, através de suas orações, me trouxe até aqui hoje com tanto livramento. Queria primeiro pedir que me mande um abraço a ela. É a Maria Zélia. Tá falando de onde? Não fala ainda aqui, Padre. Então, Maria Zélia, um abraço e uma bênção, então, Pai, Filho e Espírito Santo. Para Padre, além de pedir abraço, a gente pode pedir bênção, viu? A gente dá. Tem mais, né? Pode trazer mais um. Aqui, Padre. Boa noite, Padre, sua bênção. Um dia, parado em frente a uma igreja no sinaleiro, veio até mim uma pessoa drogada. Eu baixei o vidro do carro e falei que não tinha nada. Ela olhou para mim, apontou para a igreja e me disse: você tem tudo, o teu tudo está ali. Tenho certeza que era o próprio Jesus que estava ali. É a Joyce de Joinville, Santa Catarina. Nossa, que forte. Não esperava que fosse esse o desfecho, né? Que bonito, né? De fato, Deus nos visita, né? Através de situações inusitadas que a gente nem imagina. A gente tem que estar sempre com a anteninha, né? Espiritual ligada, percebendo, né? O movimento da graça de Deus. Mais um, filho, por gentileza. Boa noite, Padre, sua bênção. Voltei para a igreja após 15 anos. Melhor coisa que fiz, incentivada pelo Senhor, Frei Gilson e Padre José Augusto. Vou me casar na igreja no dia 7 de junho de 2025 e quero permanecer em estado de graça. Obrigada por evangelizar a mim e meu marido, mas quero saber como faço uma boa confissão, já que tem mais de 15 anos que não me confesso. Tenho medo de esquecer algum pecado. É a Priscila, Pai. Priscila, obrigado, Priscila, pela partilha. O casamento dela já aconteceu, pelo que tudo indica, né, pela data. Mas obrigado, Priscila. Filha, o padre fez um programa inteiro sobre confissão. Inclusive, o programa está muito bom. Então, como eu sistematizei o conteúdo dentro de 1 hora, eu aconselho até você, amada, digitar para ser feliz, confissão, né? Como se confessar, se eu não me engano o título do programa, porque lá o padre vai explicar com mais exatidão. Eu trouxe o catecismo, alguns conceitos da doutrina, né? O fundamento do sacramento. E também, lá no meu canal no YouTube, no canal do YouTube de vários padres, no da Canção Nova, tem aquilo que a gente chama de exame de consciência para a confissão. É muito importante, filho. Filha, muito. Sabe por quê? Porque às vezes até eu costumo dizer, o próprio cão, né? A pessoa se prepara para confessar, chega lá diante do padre e se esquece uma coisa ou outra e fica com vergonha, né? Acha que o padre vai julgar. Gente, nós padres, a última coisa que a gente faz é julgar. Às vezes você entra constrangido com o que você vai falar e a gente padre pensa assim, se ela tivesse ouvido a anterior. A gente não está ali para julgar você, a gente está ali para te perdoar. A confissão é o único tribunal no mundo no qual você se declara culpado e sai todas as vezes absolvido, entendeu? É assim, tá bom? Então busque a confissão, faça um bom exame de consciência, ouça lá o vídeo, escreva os seus pecados, isso é muito importante. Padre, se tiver mais eu vou deixar para depois ou para um próximo programa. Obrigado, amado. E nós vamos responder algumas mensagens aqui agora. Chegando pelo Instagram,
Padre Adriano, sua bênção. Quero pedir a sua oração pela salvação dos meus filhos que estão no caminho de uma sexualidade contrária à vontade de Deus. E com isso também se afastaram da fé. Também o meu marido de vez em quando vai à missa comigo, mas não pratica, padre. Ele cometia adultério, não se confessou por isso. E ele diz que eu sou fraca, preciso da igreja, mas ele não precisa. Olha só. Isso é uma benção, para não dizer outra coisa, né? Isso aqui dá vontade de dar uma benção com a mão fechada na testa de um homem desse, né? Quem é fraco precisa da igreja, quem é forte precisa da igreja. Porque quem descobriu que é fraco, busca a força em Deus. Todos somos fracos. Você veio do pó, para o pó você vai voltar. Nós não somos nada, sabe? Somos limitados. Somos frágeis. A pessoa é rica, tem dinheiro, ela se acha o máximo. Até pegar um câncer, até pegar uma doença séria, até perder algo que tem. Você precisa perder para reconhecer o seu nada, né? Nós somos pó. Então a pessoa forte, ela tem sobriedade espiritual, existencial. Então ela entende o tamanho do seu nada. Ela entende que num estalar de dedos ela morre, ela tem um infarto, ela perde tudo. Então ela foca o seu coração na fonte da verdadeira alegria, beleza, constância, naquilo que não é intransigente, naquilo que não passa, que é Deus. Então essa pessoa é forte. É ao contrário. Filha, o que eu posso dizer? Eu vou rezar, claro, pelos seus meninos, pelo seu marido também. Não vou dizer o seu nome, né? Você escreveu o nome do seu marido aqui, mas eu não vou dizer também, porque é uma coisa pessoal, né? Preciso ter esse discernimento. Padre Adriano, eu amo a missa celebrada pelo Senhor. Dá vontade que não acabe. Gosto muito da sua homilia. Acho que ela quis dizer homilia. Vou dar um desconto aqui para o Google Tradutor. O Google lá na hora de digitar, né? Quem nunca, né, gente? Nossa Senhora. Esses dias atrás eu tenho um tio muito engraçado, né? Eu sou do Paraná e ele estava subindo para... Acho que a esposa dele tem parentes no Ceará. E ela mora no Paraná já há muito tempo. E aí eles estavam indo, e o meu tio, na época, aprendendo a mexer com o WhatsApp, né? Ele parou em Feira de Santana, na Bahia, para dormir lá. Eu falei, tio, onde o senhor está? E ele não viu e digitou assim, estou na Feira do Satanás. Falei, tio, eu respondi assim, sai daí agora. Aí depois no outro dia ele viu a bobeira que ele tinha escrito, né? Então esse tradutor não, desculpa, é o corretor, né? Eu falei, tradutor é corretor, é complicado. Então é uma senhora de 82 anos. 82 anos, você pode escrever o que a senhora quiser, Dona Maria Penha Bento Marcondes, fica à vontade. A senhora já passou da fase de ter que ficar escrevendo bonito, né? Já uma vozinha querida, com certeza. Se eu ver essa senhora aqui, eu ia te dar um beijo e uma benção. Vamos lá, então, com certeza, devemos ter mensagens aqui já. Você consegue ler daí, Bento? Bento não, Pádua. Bento era o sobrenome da senhora, desculpa. Boa noite, padre. Estou com tantos problemas, rezo todo dia, vou à missa aos domingos, peço cura a Deus. Será que minha fé é pouca? Não, filha, ou filho, não sei. Você sabe... Você está com muitos problemas, você está rezando indo à missa, isso é muito bom, pedindo cura a Deus. Eu não sei qual que é o seu problema, se é uma depressão, se é uma enfermidade, mas você sabe que uma coisa muito sábia a ser feita, quando a gente quer viver o processo de cura, além de pedir cura a Deus, a gente precisa também, aquilo que o Padre Rufus, aquele grande exorcista que vinha muito na Canção Nova, dizia, eu tive a graça de pregar já encontros com ele, na época, no finalzinho da vinda dele para cá, das vindas, ele dizia que para receber cura você precisa tirar os obstáculos, né? Os impedimentos espirituais, emocionais. Aí a importância da cura interior para tirar os impedimentos de mágoas, de feridas emocionais, psíquicas. Aí a importância da confissão, do arrependimento para tirar os impedimentos espirituais. Porque veja bem, a cura não é só o fato de você rezar que você vai ser curado. É você viver o processo da conversão. É o processo. Por exemplo, você vai andar de bicicleta, não é só você pedalar. Pedalar é importante, mas se você não segura o guidão propriamente, mesmo pedalando o guidão vai entortar e você vai cair no chão. Então você pedala, mas você segura o guidão. Só que se o guidão, sei lá como é que fala, a pronúncia disso, mas mesmo segurando o guidão, que é importante, e pedalando, você precisa aprender a frear, porque senão você entra numa avenida no sinal vermelho ali, entra na frente de um caminhão e morre atropelado. Então a vida espiritual ela é todo um mecanismo. E para fazer tudo isso você tem que se equilibrar na bicicleta, né? Então é todo um mecanismo. Você reza, mas também você confessa, mas também você lê coisas sobre Deus, ouve vídeos sobre a história dos santos, mas também você vai à igreja, mas também você convive com pessoas que buscam a Deus, mas também você
cresce nas virtudes, na paciência, na humildade, na esperança, virtudes teologais, virtudes cardeais, virtudes maiores, virtudes menores. Então é todo um mecanismo, não é só pedalar, não é só se equilibrar na bicicleta, não é só rezar. É viver o processo de conversão, que é feito por várias etapas. E nesse processo de conversão, a gente tem que aceitar as purificações passivas, buscar as purificações ativas, como dizia Santa Teresinha do Menino Jesus, dentro da perspectiva da espiritualidade carmelitana, né? A purificação ativa é a que eu busco, o jejum, a penitência, né? A abstinência. E a purificação passiva é a que Deus manda. Aquele chefe difícil, aquela pessoa que eu estou convivendo, que eu quero torcer o pescoço, mas não posso. Ou seja, aceita o que Deus coloca na sua vida, né? Fazer o que Deus quer, querer o que Deus faz, como dizia Santo Afonso, né? Então, aceitar a purificação passiva, o que Deus tira, o que Deus põe. Viver com humildade o processo da conversão. Isso é o processo da cura, não é só rezar. É um mecanismo todo. Se equilibra na bicicleta, pedala, segura o guidão, freia, mas também saber virar o guidão para o lugar certo. Você está entendendo? Não é só pedalar, né? Então, é todo um processo da dinâmica da vida espiritual. Estou usando essa metáfora, essa analogia, para você entender. Eu tenho certeza que você está entendendo, tá certo? Eu vou vir para cá, mais pertinho, porque o dia que a gente está com sono, né, Cleuber, a gente tem que ficar em pé, né? Nossa Senhora. Trabalhando muito? Graças a Deus, muito, muito, muito. É, coisa boa. O Cleuber também é produtor musical, gente. Produz muito bem. Parabéns pelo seu trabalho. Obrigado. Cleuber Neves no Cleuber Instagram. Neves, Instagram. Com Ô, K. Cleuber, eu já te falei o seu problema, né, cara? Você escolheu o time errado. Do resto, cara, Pois é. você é um cara gente boa. Pois é. E eu não perdoei ainda aquela final lá que o seu time ganhou do meu. é. Mas vamos mudar de assunto, que eu não quero ficar triste. Eu perdoei. Eu quero ficar triste. Gente, o Instagram tem algumas mensagens antigas que chegam, que o padre vai lendo também, claro, né? Muitas pessoas que vão mandando. Mas eu recebi um testemunho também, bonito, pelo Instagram. Eu vou pedir para você ler, filho. São esses 3 posts aqui. Só não fala o nome da pessoa até a gente entender o que é, né? Porque, ó, começando aqui. Você lê pro padre? Vou tomar uma água enquanto isso. Padre, quero dar um testemunho. A missa foi para mim hoje. Recebi a cura. Eu passei por um trauma infantil muito doloroso com meu pai. Guardei por 28 anos, até que não aguentei. Passei na cara dele, contei tudo para minha mãe e depois tentei me matar. Tomei mais de 60 alprazolam. Meu Deus. Vai da escada de casa. Fiquei 7 dias sem comer, só tendo pesadelos. Fiquei um lixo, um caco. Queria me jogar na frente de uma carreta, até que meu marido colocou o terço embaixo no meu travesseiro. Eu finalmente levantei. Um terapeuta foi lá em casa, mas ainda assim eu não dormia, com medo de tanto pesadelo. Hoje assisti o terço da misericórdia e depois veio a missa. Pensei, podia ser o Padre Adriano, e foi o Senhor. Eu estava muito cansada, a mente muito agitada. Antes da pregação, só pensava em vingança. Estava com raiva de Deus, por Ele ter deixado eu passar por algo tão doloroso, porque eu era criança ainda. Quando o Senhor falou, levanta a mão, o Espírito Santo vai te curar, assim o fiz. Fechei os olhos, fiquei falando, Jesus me cura, Espírito Santo me cura, fica comigo. Padre, recuperei a paz de novo, a alegria de Jesus veio me enchendo, eu fui arrepiando e sentindo o Espírito Santo. Obrigada por essa missa, por essa cura. A mágoa saiu do meu coração, senti que o perdão veio. Eu só pensava em acabar comigo mesma. Obrigada, meu Deus, por usar o Padre Adriano e a missa de hoje para falar comigo. Quando a mulher disse trauma de infância, eu sabia que era comigo. O Senhor falou sobre dar a outra face. Eu sabia que era para mim, porque eu sentia que não podia passar por aquilo. O Senhor disse, Jesus morreu na cruz, sofreu muito. Quem somos nós para não aguentar? Obrigada, Padre. Cadê aqui?
Obrigada, Padre, estou me sentindo curada. Jesus te usou hoje e a missa inteira foi para mim. Até sobre meus filhos, que eu estava tão traumatizada que não queria ter filhos, mesmo meu marido querendo e meu casamento sendo muito bom. Agora já mudei de ideia. Deus te usou para falar comigo. Que coisa boa. Agora eu entendi. Eu não tinha entendido essa parte. Obrigado, filho. Foi da missa das famílias, gente, na segunda tarde. Eu tinha entendido que era do programa que vai chegando muita coisa. Eu confundi. Mas, de qualquer forma, louvado seja Deus, né? O importante é que a cura aconteceu. E você sabe que é bonito num testemunho? Eu amo dar o meu testemunho e amo ouvir testemunhos. Porque nada acende a nossa esperança e a nossa fé como ouvir um testemunho, não é verdade? Olha só onde essa mulher chegou. A gente já entendeu, né, implicitamente o que aconteceu, eu imagino, se você prestou atenção na leitura. Mas ela chegou a querer tentar acabar com a própria vida e tantas outras coisas. Mas quando Deus entra, Deus pode transformar tudo. Talvez você é uma pessoa que está vivendo isso hoje, ou conhece alguém que está vivendo. Com Deus tudo é possível. E você vê, pelo que eu percebi, Pádua, Cleuber, parece que, pelo que ela partilhou, que a cura veio assim meio sem esperar, né? Ela não estava esperando, ela ligou a televisão. Então, Deus vai te surpreendendo, Deus vai agindo se você o busca, se você dá passos, se você vai à igreja, sabe? Importante. Mais uma mensagem aqui, você lê para nós, filho? Esse menino está trabalhando hoje. Oi, Padre, boa noite. Me sinto cansada, esgotada, preciso de ajuda. A depressão está fazendo eu perder minha família. Uau, filha, é uma batalha mesmo. A depressão é uma batalha e você precisa, em primeiro lugar, de paciência, tá? Porque na depressão, o nosso cérebro, e às vezes até a tentação, o inimigo mesmo, eles querem nos convencer, sabe? De que tá tudo errado, que a gente está perdendo tempo, que todo mundo é feliz e a gente não. Mas olha, calma, tem o tempo de Deus na tua vida. Tem o tempo de você superar. E tem coisas que você vai superar, tem coisas que você vai no processo aprendendo a lidar e superando, lidando, você está entendendo? Agora você tem que buscar a oração, buscar ajuda própria, né, necessária, se você está vivendo ou precisa de uma intervenção medicamentosa, uma terapia. Buscar reagir, sair da cama mesmo sem vontade, tomar banho mesmo sem vontade, se cuidar, sabe, mesmo sem vontade. Dá passos que provem para você mesmo, para Deus, para a vida, que você está querendo reagir. Tá bom? Temos mais mensagem aqui. O WhatsApp, Ana, põe para nós mais mensagens. Tem as mensagens antigas do povo que fica esperando. A gente vai também atualizando e cada dia vai chegando também várias mensagens, né? Aqui no nosso programa. Enquanto isso, eu quero mandar um abraço para Marlene Pedroso, a Juliana Reis também aqui conosco. Muita gente, desculpa, que está fazendo o projeto Leia a Bíblia Inteira Comigo em um Ano. É um projeto que eu estou fazendo, gente. Comecei dia 1º de janeiro, vou terminar dia 31 de dezembro. Todos os dias, estou dizendo todos os dias, ao meio-dia, está entrando no meu canal no YouTube um vídeo explicando a Bíblia. Eu estou lendo de Gênesis a Apocalipse, claro, não assim sequencialmente, eu estou usando aquela metodologia dos 12 principais períodos dentro da história da salvação, né? Intercalados, porque a história da salvação, os 73 livros da Bíblia contam uma história, né? Então está sendo muito legal, vem participar. Tá lá, você ouve a hora que você puder, tá? É um podcast. Se você quiser começar hoje, vai lá e começa. A playlist se chama Bíblia em um Ano no meu canal no YouTube, tá? Vamos lá, você lê para nós, amado. Sim, Padre. Boa noite, sua bênção, Padre. Estou assistindo ao seu programa, que gosto muito. Sou uma mãe que teve 2 filhos especiais e devolvi os 2 para Deus. Me encontro com muita depressão. Me sinto muito sozinha. Como é grande a dor da perda de filhos. E eu perdi os 2. Antônia, do Rio de Janeiro. Uau, Antônia, meus sentimentos, filha. Que Deus te conforte, né? Eu imagino, para uma mãe, né? A gente costuma dizer que é uma dor sem nome, né? O pai e a mãe que perde um filho. Então, em primeiro lugar, o meu respeito à sua dor, ao seu sofrimento, né? Meu carinho para com você, minha bênção. Mas, filha, é duro perder quem a gente ama, sobretudo quando é um filho, uma filha. Mas a verdade é uma só. Eu costumo dizer assim, fazendo uma análise, não é fria, mas é uma análise objetiva. Se uma pessoa foi e você ficou, é porque a sua missão aqui ainda não acabou. E é porque ainda tem gente aqui que precisa de você.
E é porque existe um propósito para você cumprir nessa vida. Claro, a gente morre um pouco com quem vai. Sim, a gente morre um pouco. Mas a gente precisa, dentro da dinâmica do mistério pascal, vida, paixão, morte e ressurreição, também ressuscitar um pouco com Cristo, entender qual é o propósito, encontrar sentido para a sua vida. Existem com certeza pessoas que precisam de você, sabe? E esse precisa ser um sentido para você, amada. Precisa ser um sentido para você continuar a sua missão, entender que Deus te quis aqui por algum motivo, tá bom? Quero abraçar com carinho a Árida Freitas, que está nos acompanhando. Muitos jovens, olha, eu fico admirado. Muitos jovens acompanhando aqui. A Rose também. O Fernando. A Graciele Souza. A Carmen, que está no Instagram dela, Carmenzinha. Que legal. Deus abençoe. Cláudia Silva. Simone Moreira. Viviane Rodrigues. Eu estou lendo em geral, porque eu não vou ter tempo para ler todas as perguntas, né? Mas estou saudando você. Bia Tomás Faria. Ruth Souza. Camilo Leles, a Leia Cristofeletti, muita gente aqui conosco, muito mesmo. Eu peço desculpa, não consegui saudar todos, mas saiba que eu vejo todas as mensagens, tento ver assim e acolher com muito carinho quem participa aqui do nosso programa. O Batista, Lima, Elaine Guimarães, a Ionice, muita gente boa conosco. Filho, mais uma mensagem aqui do WhatsApp para nós. Boa noite, padre. Por favor, pode indicar um livro sobre a dor do luto, como enfrentá-la? Meu sogro faleceu e quero ajudar meu marido e minha sogra. É a Nilza de Valinhos. Nilza, obrigado aí pela sua partilha, pela sua confiança também. Amada, tem sim. Tem um livro que a editora Canção Nova lançou há uns 4, 5 anos atrás, que é do Rodrigo, que é membro da Canção Nova. O Rodrigo é um jornalista aqui da Canção Nova, que lançou com um padre, acho que o padre Lício, se eu não me engano, Lírio, uma coisa assim. Esse padre é especialista em luto, porque ele perdeu muita gente na vida dele e ele foi estudar, né, dentro da psicologia, a dinâmica do luto, de como lidar com a dor. Então é muito bonita a narrativa desse livro. Agora eu não me lembro se o título é Fases do Luto ou não, sabe? Você vai lá no cançãonova.com, www.cançãonova.com, digita lá na aba de procura a palavra luto, e aí vai aparecer esse livro, tá? E claro, tem muitos versículos bíblicos, sabe, que podem nos ajudar, né? Jesus chorou quando Lázaro morreu. As palavras do próprio Senhor no Evangelho de João, que dizem que Ele é a ressurreição e a vida. A gente tem que encontrar consolo, né? A fé, gente, cristã, é uma que traz mais sentido, né, para a nossa ausência, a perda, a morte, o drama do sofrimento, né? É muito forte. E a gente tem que entender, a gente cantou A Minha Vitória Vai Chegar, né? A gente tem que entender que a minha vitória chega não só quando tudo dá certo, quando eu tenho dinheiro. Não, mas a vitória chega, né? A esperança está em Deus, mesmo nos momentos difíceis, porque a nossa esperança não está só aqui nessa terra, está no céu. Então eu estou sofrendo, eu estou vivendo uma purificação, mas eu creio no céu. Eu estou caminhando para lá, eu estou me purificando, né? É isso. Temos pouco tempo. Podemos encerrar cantando Minha Vitória Vai Chegar? Você, claro que eu estou sem voz. Eu vou dar a bênção, que já me mostraram ali 2 minutos. Passa rápido, né, meninos? Rapidão. Passa rápido, mas é uma bênção. E filho, filha, busque consolo em Deus. Não tem nada que não haja resposta, para o que não haja resposta na Bíblia. Não tem nada que uma vida espiritual não possa curar, não possa levantar, não possa ressignificar, tá? O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Desça sobre vós a bênção do Senhor, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém.